Ela é composta por duas doutoras que fizeram doutorado comigo na FMG, a Vera e a Isabela, que vão apresentar, então, uma pequena parte da tese de doutorado, porque em 20 minutos a gente tem que saber selecionar, né, o que a gente pode falar, e a Dulcineia Santos, que fez o master dela comigo aqui em Paris 7, sob minha orientação, e com orientação do professor Iorgos Dimitriadis, que infelizmente por uma questão de saúde não pode apresentar, mas então eu vou apresentar essa parte do master da Dulcineia Santos, tá bem? Então, eu convido Gláucia Galvão para coordenar a mesa, agradeço a sua disponibilidade, a sua presença desde hoje cedinho conosco, Gláucia, e te passo a palavra. Bom, eu que agradeço, em primeiro lugar, né, essa presença aqui. Queria, primeira coisa, parabenizar o Instituto Langage pela maneira com que harmonizou e colocou os trabalhos em cada mesa. Então, essa mesa que eu vou coordenar é uma mesa que tem muito a ver com o meu trabalho, com o trabalho de todos nós, como neonatologista, porque é uma mesa que mostra, vocês vão ver que, ainda embora os títulos estejam parecendo que não se encontram, é uma mesa que se interage extremamente, porque ela mostra que o entorno do bebê mudou, e que esse bebê está mudando de um eixo que era central, ali no útero, para um eixo vertebral, até caminhar com um ano. E quem é o arcabouço? Então, se eu tenho que dar um nome para essa mesa, eu daria de arcabouço, apoio, né? Então, nós começamos com o primeiro trabalho da Isabela, mostrando exatamente esse uso do apoio dorsal e plantar, fazendo essa transição aqui fora, ajudando ele a fazer essa concentração nesse momento aí. O segundo, né, é o trabalho da Vera Cristina Alexandre, aí com mais e outros, né, com a Lene e tudo, mostrando exatamente essa questão da interação mãe-bebê, mostrando esse apoio, esse arcabouço dessa mãe, esse envelopamento, como é que seria isso, e a questão do último aí da Dulcineia, falando exatamente do tocar, do tato, que eu e a Érica temos falado muito, do tocar e ser tocado, né? Então, vamos à apresentação, porque a gente tem realmente, eu gostaria que todos aí, a gente realmente vai controlar o tempo para a gente conseguir essa rotina que a gente está fazendo. Então, vamos à primeira da Isabela. Isabela, você está presente, a Isabela Marques, é fonoaudióloga, doutora e mestre em Ciências da Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMG, é Masterclass em Zumbido e Hiperacusia pela University of London, especialista em audiologia e linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela vai apresentar a resposta à orientação e fixação visual, experimentos visuais em crianças, o do apoio dorsal e plantar. Isabela, com você a palavra. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao Instituto Langage pelo convite. Obrigada, Gláucia, pela apresentação. Então, vamos começar a falar sobre o trabalho. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim? Então, tá. Então, esse trabalho, ele é intitulado, né, vamos traduzir esse título para o português, seria a resposta de orientação e fixação visual a experimentos visuais em crianças, utilizando o apoio dorsal e plantar. Esse trabalho, ele foi desenvolvido por mim e pelos professores doutores, o Galton Vasconcelos e a professora doutora Érica Parlato. Esse trabalho fez parte do meu doutorado, e é um trabalho que foi financiado pela CAPES. Então, as considerações iniciais deste trabalho, é o seguinte, que a interação entre o organismo e os elementos do ambiente ocorrem desde a vida intrauterina, né? Autores como Boulanger e Brie, ambos publicaram em 2000, falaram que quando se é ofertado um apoio dorsal e um apoio plantar, há um melhor controle postural e, com isso, o bebê, assim como nós, temos uma maior atenção para o ambiente. Então, isso é desde a vida uterina que é dito. Trabalhos, por exemplo, de Cherny e alunos em 2001 compararam a influência do input sensório-visual e somatosensorial em crianças com distúrbio de coordenação do desenvolvimento.
Nesse trabalho, eles avaliaram 3 tipos de entrada visual e 2 tipos de entradas somatosensoriais, totalizando 6 condições sensoriais. Né? Como resultado, eles tiveram que a estabilidade em pé de crianças que tinham um distúrbio de coordenação do desenvolvimento foi significativamente menor em todas as condições sensoriais, especialmente de apoio plantar por espuma em comparação com a plataforma fixa. Um outro estudo, feito em 2015, investigaram o papel da postura do pé em componentes estáticos e dinâmicos do equilíbrio em adultos. Já foi um trabalho feito em adultos. Eles fizeram uma correlação como resultado entre a postura do pé na manutenção do equilíbrio postural encontrado. Então, vemos aí a questão do apoio plantar. Um trabalho desenvolvido por mim e pela professora Érica em 2015, a gente fez a comparação da duração da fixação visual entre grupos de crianças com e sem apoio dorsal e plantar, utilizando o eye tracking. Como resultado, a gente viu que o aumento da duração da fixação ocular aconteceu nos 2 grupos. No grupo com criança, que a gente fez nesse caso, no grupo com crianças que tinham um diagnóstico de autismo e o grupo com crianças típicas. E a gente percebeu que nesses 2 grupos, o apoio ofertado, tanto o apoio dorsal quanto o apoio plantar, teve um aumento na duração da fixação ocular na utilização do eye tracking. Esse é um trabalho feito em 2004, né, por um grupo de estudiosos da Rússia, que eles avaliaram um efeito da imersão a seco. Então, essa figura aí mostra o que seria uma imersão a seco, né? Eles preparam, na verdade, os astronautas, antes deles irem para o espaço, eles ficam um tempo nessa imersão a seco. Então, nessa pesquisa, o que eles avaliaram? Os efeitos das afecções proprioceptivas, táteis e de apoio plantar na triagem visual e o significado da entrada do apoio plantar para a função ocular. Então, esses pacientes, eles ficaram 7 dias de imersão a seco e eles fizeram essa comparação. Como resultado, quando eles não tinham essa entrada do apoio plantar, os indivíduos exibiram desvios omnidirecionais nos parâmetros do rastreio ocular, em comparação quando eles tinham esse apoio plantar durante a imersão a seco. Então, quando eles tinham esse apoio plantar na imersão a seco, os resultados de triagem visual foram mais favoráveis. Um outro estudo também feito por um grupo de russos, em 2010, eles avaliaram o efeito da estimulação mecânica das zonas de apoio plantar para mitigar os efeitos da falta de apoio nos músculos posturais que influenciavam as sácadas. Também ficaram 7 dias de imersão a seco e tiveram, em comparação com o grupo de privação de apoio. Como resultado, a estimulação mecânica das zonas de apoio plantar moderou alterações significativas na semática da sacada ocular. Então, os 2 trabalhos mostraram isso, né? Que teve uma alteração nos resultados oculares na imersão a seco quando tinha ou não a questão do apoio plantar. Um grupo de estudiosos de Roterdã, em 2014, eles falaram que o processamento de informações visuais é um pré-requisito para a interação e a interpretação do ambiente. Um trabalho feito pelo Dr. Galton Vasconcelos e pela professora Érica, em 2016, relatam que o pobre contato visual de lactentes pode gerar confusão que leva à suspeita de um autismo. E Boulanger e Pri, em 2000, relatam que a hipótese que o autismo seria caracterizado por um distúrbio da regulação postural. Um trabalho feito por mim e pela professora Érica em 2015, a gente fez uma pesquisa de movimentos, relatamos que a pesquisa de movimentos oculares e comportamento visual em crianças autistas prevê importantes insights sobre a natureza e as causas do comportamento anormal do olhar. Também em 2016, o pessoal de Roterdã, eles relatam que vários métodos diagnósticos estão disponíveis para avaliar deficiências oculomotoras e visuais em crianças. O objetivo do nosso trabalho foi relatar a influência positiva do apoio dorsal e plantar na entrada sensorial visual durante tarefas visuais. Então, como os nossos métodos, foi um estudo observacional transversal, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Federal de Minas Gerais. Utilizamos 2 tarefas visuais em 2 diferentes amostras. Então, nós vamos mostrar que o primeiro experimento foi feito com 10 lactentes
de 6 a 15 meses, e o segundo experimento com 10 crianças com diagnóstico de autismo, com idade entre 2 a 5 anos. Todos os experimentos foram randomizados, com e sem apoio dorsal e plantar, e no experimento 1, os lactentes tinham que ter submetido ao teste do reflexo vermelho, e no experimento 2, como as crianças já eram maiores, elas tinham que ter uma visão normal ou corrigida ao normal. Então, no experimento 1, nós utilizamos como método de avaliação o Lia Greetings. O Lia Greetings são essas pedals, umas cinzas, desculpa o barulho, uma cinza, a outra em preto e branco, que a gente vai avaliar a acuidade visual. É um teste que a gente, como a gente fez esse experimento 1, a gente fez o experimento na creche, uma parte do experimento, o interessante nesse caso é que a gente pode levar essas pedals para fazer essa avaliação da acuidade visual. Então, dá para transportar. E aí, nós fizemos a avaliação dos lactentes de 6 a 15 meses, com e sem apoio dorsal e plantar. Então, aí na figura mostra, eu que estava avaliando o bebê, né, nessa idade entre 6 a 15 meses, utilizando o Lia Greetings, eu tinha que estar vestida de preto, para não estar com cabelos presos, para não dar contraste na avaliação visual com o bebê. No experimento 2, já foi feito no ambiente de laboratório. A gente utilizou o eye tracking, que não dava para transportar, então a criança ia até o laboratório. Então a gente utilizou o eye tracking, ele vai fazer o rastreamento por infravermelho, rastreamento visual por infravermelho. Então nós fizemos com as crianças com diagnóstico de autismo de 2 a 5 anos. Então, na primeira condição, no experimento 1, mostrando aí que a gente utilizou o apoio dorsal, né, que estava às costas dos bebês apoiadas na barriga do cuidador ou da mãe, e os pés segurados pelo cuidador. Já na categoria sem apoio dorsal e plantar, nesse caso a gente retirou o encosto da cadeira e sem um apoio plantar, a gente retirou aquela escadinha médica. No experimento 1, a gente avaliou a latência, ou seja, o tempo que o bebê olhava para o estímulo visual que estava sendo dado. Será que com o apoio dorsal e com o apoio plantar, essa latência, ela diminui quando está sendo ofertado esse apoio? Ou seja, o bebê, ele vai olhar mais rapidamente para o Lia Greetings? E no caso do experimento 2, a nossa condição foi avaliar a duração da fixação ocular. Será que quando essa criança, ela estava tendo um apoio dorsal e um apoio plantar, o tempo de duração da fixação ocular nos estímulos visuais que estavam sendo passados no eye tracking foi maior? Então, como os nossos resultados, nessa tabela vai mostrar a média da latência e resposta dos bebês do primeiro experimento com e sem apoio dorsal. E a gente viu que quando o bebê ele estava com o apoio dorsal e o apoio plantar, a gente teve um resultado como significado clínico, porque a resposta de latência foi menor, ou seja, eles olhavam mais rápido para o teste que a gente estava sendo ofertado da acuidade visual. Já na tabela 2, vai mostrar a comparação com e sem apoio dorsal das crianças autistas com a soma de todos os estímulos visuais que a gente ofertou. E a gente teve também um significado clínico, porque quando foi ofertado o apoio dorsal e o apoio plantar durante o teste do eye tracking, as crianças autistas, elas tiveram um aumento na duração da fixação ocular, o que a gente viu previamente, como eu mostrei nas considerações iniciais, os estudos feitos pela professora Érica, um outro estudo junto com o professor Galton, outro feito por mim pela professora Érica, a gente mostra que a criança com diagnóstico de autismo pode ter essa diminuição, essa ausência do contato ocular. Então, um aumento na duração da fixação ocular, quando é ofertado com apoio dorsal e plantar, isso vai ajudar, por exemplo, na clínica. Então, a discussão que nós vamos apresentar, que entra em contraste com os nossos trabalhos, é que em 2014, um grupo de pesquisadores, eles mediram as respostas da orientação ocular aos estímulos visuais em crianças com e sem deficiência visual, usando rastreamento ocular, que eles também utilizaram nesse estudo o eye tracking, eles fizeram rastreamento ocular também por infravermelho. Nenhuma das medidas diferiu significativamente entre as sessões. Na segunda sessão, o estímulo que eles deram provocou tempos de reação mais rápidos, né? O que a gente viu no nosso trabalho também. No primeiro experimento, a gente teve uma latência menor e no segundo experimento, um aumento da duração da fixação ocular. Então, como conclusão do nosso estudo,
o apoio dorsal seja ofertado pelo colo materno, como a gente mostrou no experimento 1, melhor posicionamento do encosto da cadeira de rodas, que tem trabalhos que mostram muito isso, melhor ajuste do encosto da cadeira de rodas, melhor encosto da cadeira normal, como a gente mostrou no nosso experimento 2, posicionamento adequado do bebê na incubadora, além do adequado suporte dos pés, né, de seu apoio plantar, são situações com efeito positivo. Um aumento da tensão visual no autismo é importante, pois uma das características clínicas mais proeminentes no autismo é a diminuição ou ausência do contato visual. Então, e nos lactentes? Como nós avaliamos? Nos lactentes, uma melhor resposta visual favorece as relações, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem. Então, as nossas referências utilizadas no nosso estudo. Muito obrigada. Isabela, meus parabéns, conseguiu cumprir o tempo de uma forma ótima. Queria colocar aí para todos, vocês já podem colocando as perguntas no chat, porque como vem 3 trabalhos, às vezes a gente acaba que se refere mais, às vezes, ao último, então seria interessante já se colocando, né? E eu vou chamar, então, para o segundo trabalho, a Vera Alexandre, né? A Vera Cristina Alexandre. Ela é doutora em Ciência da Saúde da Criança e do Adolescente pela UFMG, mestrado em Clínica Fonoaudiológica e Distúrbio da Comunicação pela PUC de São Paulo, especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional pela UNB do Distrito Federal, especialização em Audiologia Clínica e Saúde do Trabalhador pela Cefac de São Paulo, especialização em motricidade orofacial, com enfoque em disfagia no âmbito hospitalar, também pela Cefac de São Paulo, certificação em fonoaudiologia do sono, Associação Brasileira da ABS, é membro associado da LACODE LBB, assim como também a Isabela, membro da Liga Mineira de Sono, Capacitação PREO, Sinal de Risco para Autismo, a capacitação em coaching interativo pela Behavior, pela Associação Jean Enfants Nord de Lille, na França, com Ruth Feldman e sua equipe no Centro de Estudo e Pesquisas Cerebrais Multidisciplinares de Gonda, Universidade Barlan, Ramagan, Israel, e dedica-se hoje ao atendimento clínico em consultório particular e pesquisa científica. Né? Você tem uma equipe extremamente capacitada, extremamente preocupada com pesquisa, que nós estamos aí interagindo cada vez mais. Vera? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Glaucia, pela apresentação. Eu agradeço também à Érica e ao Instituto Langage pela oportunidade de apresentar mais uma vez a nossa pesquisa. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Ótimo, Vera, estamos vendo. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Estamos sim, Vera. Falta colocar em modo apresentação, Vera. Eu coloquei. Não apareceu, não? Não. Peraí, eu vou entrar de novo. Compartilhar. Apareceu? Não. Às vezes, alguma atualização do computador, Vera, eu sugiro você fechar os slides que ficam à esquerda, lá em cima na setinha, você fecha e já vai ampliar a tela. Peraí, então deixa eu tentar de novo. Na hora de compartilhar, você compartilha a apresentação do PowerPoint, não o PowerPoint. Peraí, eu compartilho. Como é que faz isso, Mariana? Apareceu? Não? Feito. Tá ótimo agora, Vera, deu? Tá bom? Tá bom? Deixa assim? Excelente, Vera, tá ótimo. Então, aí o título do meu trabalho é a observação da interação da dia de mãe e bebê a partir da codificação do comportamento interativo, o CIB, um estudo longitudinal do primeiro ano de vida. Esse trabalho fez parte do meu doutorado, de um trabalho maior, desenvolvido aqui no setor de pós-graduação, Ciências da Saúde, Saúde da Criança e do Adolescente, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Teve como equipe de pesquisadores, eu, a pesquisadora principal, a Gabriela Alves de Souza, o professor doutor Alexei Manso Correia Machado, como co-orientação a doutora Lene Márcia Anchieta e orientadora Érica Parlato Oliveira.
Esse trabalho, ele teve o apoio e incentivo da CAPES. Então, iniciando... Ai, não tá passando. Está na primeira página só. Você está na apresentação. Passou. Consegui, né? Passou aí para vocês também. Então, ele teve como participante, inicialmente, gestantes. A gente sempre fala díades, né? Considerando o bebê intraútero. Mas, inicialmente, foram gestantes. O grupo estudo eram gestantes que participaram do Centro de Medicina Fetal, aqui do Hospital das Clínicas, da UFMG, porque elas apresentavam um diagnóstico de malformação fetal. Tá? Os seus bebês tinham alguma alteração estrutural, desde que não comprometesse o desenvolvimento neurológico, auditivo e visual, que era um dos critérios de exclusão se ele apresentasse algum problema com relação ao desenvolvimento. E o grupo controle eram gestantes também acompanhadas no serviço de pré-natal, mas do risco habitual, aqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. A hipótese inicial do estudo principal era se esse diagnóstico pré-natal, ele poderia trazer efeitos nessa interação da díade mãe-bebê, ou seja, poderia trazer uma situação de uma condição emocional da mãe mais fragilizada e, consequentemente, comprometer esse desenvolvimento do bebê. Ele considera, como Marini, que os acontecimentos do período gestacional podem sim ter uma interferência nessa interação da díade mãe-bebê. Que na constituição da linguagem, o outro, ele tem um papel estruturante. E, assim como o Viau, o período gestacional é um período muito intenso na vida da mulher, que a vida intrauterina é um período de desenvolvimento importantíssimo do bebê. Assim como fala aqui o professor Cabral, eu gosto de citar, ele fala que o nascimento só marca um evento social, mas a vida começa muito antes. E que o diagnóstico de malformação fetal, ele pode trazer, sim, uma condição de maior fragilidade emocional para a mãe. E Parlato, né, fala que se a gente considera a importância da interação da díade mãe-bebê na constituição da linguagem, então nós constatamos a necessidade de estudos em etapas cada vez mais precoces. O objetivo do estudo principal era, então, analisar a influência do diagnóstico pré-natal nas representações maternas e no desenvolvimento da interação da díade mãe-bebê. Mas esse estudo específico, então, considerando os achados através dessa codificação do comportamento interativo, então, era investigar as interações entre a mãe e seu bebê, e destacar e classificar quantitativamente e qualitativamente as habilidades comunicativas. Então, o estudo principal, ele teve início lá no pré-natal, mas esse específico que eu vou me deter agora, então, é a partir da fase recém-nascido, 2, 4, 6, 9, 12 meses, foi quando nós utilizamos a ferramenta de análise, o CIB, que eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. Então, os locais por onde passou esse estudo, ele teve início lá no Instituto Geni de Andrade Faria, onde acontecem os pré-natais aqui do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois ele passou pelo Hospital das Clínicas, propriamente dito, com o nascimento do bebê. E depois nós usamos um espaço destinado à pesquisa, que é uma sala preparada especialmente para coletar os dados, que é essa imagem à direita, que é o Baby Lab, que fica aqui na Faculdade de Medicina da UFMG. Aqui são os instrumentos que eu vou falar rapidinho, que foram utilizados no pré-natal, que é uma entrevista realizada com a gestante, o IRMAG, e foram preenchidas também escalas que verificavam a scores de depressão e ansiedade dessas mães. E um momento de interação da mãe com o feto. Aqui é o momento de interação da mãe com o feto, que também foi analisado, e aqui é uma imagem do Baby Lab, do bebê no colo da mãe, na fase recém-nascido. Então, a fase recém-nascido, a mãe poderia escolher fazer esse momento de interação no hospital ou no Baby Lab.
A partir de 2 meses, todos os encontros eram agendados no Baby Lab. Não sei se dá para vocês observarem que tem um espelho, esse espelho permite que a gente tenha uma ótima visualização da face da mãe e da face do bebê. Então, a partir de 2 meses, ele era posicionado num bebê conforto, e a partir de 6 meses, e todos os bebês de 9 meses ficavam livres nesse tapete. Foram observadas e analisadas 3 tipos de interação da díade. Uma interação mediada pelo brinquedo, que vocês podem observar à esquerda, que é um cachorrinho, uma interação mediada pela cantiga, que aqui nessa imagem à direita, a mãe está batendo palma, que a cantiga escolhida foi o parabéns a você, e uma interação livre, que nós colocamos como uma interação espontânea, sem outro recurso. Essas 3 maneiras diferentes de interação são descritas por Bernard Gosse como que elas favorecem o brincar relacional dos bebês. Aqui são os instrumentos utilizados na fase pós-natal. Então, em todos os encontros, nós aplicamos protocolos que verificam protocolos de triagem e avaliação do desenvolvimento do bebê, para garantir os critérios de inclusão no estudo principal. E foi utilizado, então, eu vou me deter ao CIB, que é um sistema de classificação global da interação. Então, através do CIB, nós verificamos vários itens, são observados numa situação de interação, no caso desse estudo, da mãe com o bebê, mas poderia ser o pai, algum ente da família, um terapeuta. Então, ele verifica vários itens relacionados ao comportamento da mãe, com relação ao comportamento do bebê e com relação à díade como uma unidade. O CIB, ele foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisas Cerebrais e Multidisciplinares de Gonda, na Universidade de Bar Hillel, em Israel. Ele é coordenado pela professora doutora Ruth Feldman, com quem eu fiz a capacitação em Lille, em 2018, na França. Então, nós usamos 2 versões do CIB, a versão para recém-nascido, que são observados mais itens categóricos, mas também tem itens quantitativos, e uma versão que é específica para observar a interação do bebê a partir de 2 meses a 36 meses. No caso desse estudo, foi utilizado até 12 meses de idade. Então, aqui, como vocês podem observar, eu vou passar essa outra imagem, são vários fatores, vários itens que são observados com relação ao comportamento da mãe, com relação ao comportamento do bebê, e a díade como uma unidade, que nós vamos chegar à qualidade de alguns domínios relacionados a essa situação de interação, tá? Aqui, então, foi como foram registradas essas pontuações. Eu vou passar, peraí, eu passei, eu acho que um slide. Eu acho que não está aqui. Esses itens, eles são pontuados de acordo com a frequência com que eles aparecem na situação de interação. Então, ele pode estar muito presente, então é a pontuação 5, ou ele pode estar pouco presente, é a pontuação 1, ou média entre 3 e 4. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar rapidamente, um dos itens que são observados no comportamento do adulto, no caso desse estudo, no comportamento da mãe, é o reconhecimento. Então, o quanto essa mãe, ela está atenta aos sinais sutis de comunicação do seu bebê. E esse item, ele faz parte de uma série de outros itens que nós vamos chegar na sensibilidade materna, que é o domínio que está sendo avaliado naquela situação. Então, aqui, né, como eu expliquei, aquele que tem pouca percepção com relação aos sinais sociais da criança, ou quase, né, a gente não observa que ele está atento, o 3, uma quantidade média, e 5, quando realmente esse adulto ele está muito atento aos sinais de reconhecimento desses sinais sutis de comunicação. Então, aqui chegando aos resultados, considerando o estudo principal, só para vocês entenderem, as mães dos 2 grupos não apresentaram diferença significativa com relação ao tipo de representação materna,
Com relação ao nível de ansiedade e depressão, as mães do grupo estudo apresentaram scores, sim, que apresentaram scores para níveis altos de ansiedade e depressão, e isso configurou uma diferença significativa entre os grupos. Então, partindo aqui dos achados com relação ao CIB, na fase recém-nascido, não houve diferença significativa entre os grupos. As mães, de uma forma geral, elas se apresentaram mais afetivas, menos intrusivas e mais atentas e reconhecendo esses sinais sutis de comunicação do bebê. Aqui, então, eu parto para 6 meses, porque da fase recém-nascido até 4 meses, que foram as datas de encontro inicialmente com a DIAD, não apresentaram diferença significativa. As diferenças começaram a aparecer entre os grupos, o estudo, entre o grupo estudo e o controle, a partir de 6 meses de idade do bebê, onde as mães do grupo estudo apresentaram uma pontuação maior com relação ao domínio sensibilidade materna. Aqui, como vocês podem observar nesse gráfico radar, então os grupos praticamente se sobrepõem, mas eles apresentam essa diferença significativa com relação ao domínio sensibilidade. Também apresentaram com relação ao estado negativo, mas aí atribuído ao grupo controle, e reciprocidade diádica, que é um domínio que confere qualidade à interação da díade, atribuído ao grupo estudo. Interessante vocês observarem que os domínios que conferem uma qualidade mais positiva à situação de interação tiveram uma pontuação maior com relação ao grupo estudo, que são aquelas mães que inicialmente apresentaram scores de ansiedade, depressão, que tinham o diagnóstico de malformação fetal, tá? Então, aqui aos 9 meses, a gente observa também mantendo a reciprocidade diádica como uma diferença significativa entre o grupo, tá? Aos 12 meses também mantendo a reciprocidade diádica e o envolvimento do bebê. Tanto aos 9 meses quanto aos 12 meses, os bebês se envolveram mais na situação de interação e essa pontuação maior relacionada ao grupo estudo. Aqui só para mostrar que também, eu mostrei aqui anteriormente, as situações de interação, free é a situação livre, a cantiga, tá? Não dá para mostrar tudo, que é muita coisa. Então, e aqui essa outra imagem, só para mostrar que eu acho que dá para visualizar bem que a diferença significativa entre os grupos mostra que a partir de 6 meses, então aqui dá para a gente ver que se destaca, né? O que está acima aqui a coloração em vermelho, magenta e marrom é o grupo estudo. Então, olha como no domínio sensibilidade, eles se destacam com relação ao grupo controle, tá? E assim sucessivamente, com relação aos outros domínios também, tá? Então, tá vendo que tá dando para se destacar a partir de 6 meses. Então, pensando, né, um pouco a respeito desses achados, então, com relação à fase recém-nascido, que não houve diferença significativa entre os grupos, as mães, de uma forma geral, elas interpretam as reações do bebê como sinais comunicativos, né, o olhar, a fixação do bebê, a fixação do olhar do bebê, a mãe incentiva a mãe a manter uma maior vocalização ao manhês. Tá? Aos 2 meses, os bebês já respondiam ativamente às iniciativas de troca, de interativas com a mãe. Alguns, nós ficamos surpresos que eles evitavam esse olhar. E aí nós encontramos na literatura, que é através da Crespin, que ela explica que há um tempo de vacilação desse olhar. Né? E aos 4 meses, esses bebês que evitavam, eles já reagiram com um maior envolvimento nessa situação de interação. E a situação mediada pela cantiga e pelo objeto, nós percebemos que favoreceu imensamente a introdução de um lúdico, tanto no discurso da mãe quanto na expressão do bebê.
Aos 6 meses, então, onde nós verificamos as diferenças significativas entre os grupos. Então, aqui eu trouxe os vários itens que conferem melhor qualidade de interação ao grupo estudo. E, então, aqui, né, uma explicação, né, que o quadro clínico do bebê, ele pode, então, ter potencializado características positivas na relação da díade, que se evidenciaram aos 6 meses de idade do bebê. Aí depois, então aqui nós vimos através dos achados do CIB que a imitação materna, o comportamento da mãe de imitar o bebê, aumentou a reciprocidade diádica, a vocalização do bebê e aquela interação direcionada pelo bebê enfatizou, incentivou esse bebê a ter maior iniciativa, enquanto que uma menor vocalização do bebê foi associado com também essa reciprocidade diádica diminui e com um comportamento mais intrusivo da mãe e a interação conduzida pela mãe. Então, aqui a gente pensa muito na questão clínica, né? Quando a gente dá oportunidade para esse bebê se expressar de uma forma mais espontânea. Aqui, aos 9 meses, então, o bebê, o que marcou muito é que ele estava muito interessado em explorar o ambiente, de uma forma muito intensa, né? Ele percorria por todos os espaços lá da sala do Baby Lab, e ele também manifestou uma atração pela própria imagem no espelho. Nós observamos que desde idade muito precoce, 4 meses, ele já tinha um interesse, mas aos 9 meses parece que inclusive, ele interagia com a mãe através da sua imagem no espelho. Era 3 minutos. Tá, e aqui então, né, mostrando também esses achados, eu vou correr então um pouquinho para a conclusão. Então, a interação da díade mãe-bebê na fase recém-nascido e aos 2 e aos 4 meses de idade são momentos de grande complexidade e engajamento materno. A atenção ao investimento voltado ao ser que acaba de chegar monopoliza o seu entorno. A característica que marcou o pré-natal e diferenciou os grupos talvez tenha ficado mais evidente a partir dos 6 meses de idade. Então, o diagnóstico pré-natal pode ter aumentado a sensibilidade da mãe aos 6 meses. Talvez as mães, de uma forma geral, preocupem-se mais intensamente com seus filhos assim que nascem ou nos primeiros meses de vida, mas em relação às mães que sofreram uma ameaça, que é do grupo estudo, este cuidado maior pode perdurar além dos primeiros meses e tornar-se evidente à medida que as mães do grupo controle se tranquilizam. Aceitar essa posição do bebê em relação com sua mãe é acreditar em sua participação ativa e capacidade de adaptação. Então, concluindo, os profissionais de saúde devem estar bem orientados e se preocuparem com a importância da manutenção das consultas, exames, intervenções, que isso a gente percebe que foi o diferencial. Diante de todas as considerações da discussão dos resultados, destaca a relevância do cuidado individualizado com a díade mãe-bebê, dos acontecimentos da fase gestacional e da atuação do bebê como um participante ativo em todo o processo pré, peri e pós-natal. Portanto, o presente estudo reconhece a necessidade da continuidade de novos estudos, possibilitando cada vez mais uma melhor compreensão dessa fase inicial do desenvolvimento do bebê na relação interativa com o outro. Aqui estão as referências, eu agradeço muito, então, essa oportunidade e estou aqui disponível para as perguntas depois. Bom, parabéns, Vera, maravilhoso, como sempre, seu trabalho. Agradecer Obrigada. A todos, a quantidade de elogios aqui no chat, nós estamos com mais de 100 pessoas, e a gente está encantado de ver a qualidade de todos, inclusive eu queria ressaltar aqui a doutora Denise Streitmort, que está aqui presente também nos comentários, que é a nossa consultora do Ministério da Saúde em relação ao bebê canguru, bebê prematuro, que está aqui evidenciando esses trabalhos. Então, a gente vê realmente a importância desse momento em que a gente está conseguindo expandir essa pesquisa cada vez mais, né? Então, vamos continuando a mesa. Agora seria o trabalho da doutora Dulcileia Santos, né, que seria a questão do papel da pulsão tátil, do tocar, nessa clínica psicanalista de bebês. Infelizmente, por uma questão de saúde, ela não pôde estar presente. E ela, a Dulcileia Santos, é psicóloga, mestre da Universidade de Paris, membro do grupo de pesquisa franco-brasileiro sobre a clínica do bebê, coordenado pela doutora Érica Parlato, e o Hugo Dimitri. O Hugo Dimitri, ele é psiquiatra, psicanalista, professor da Université de Paris,
E, então, a Érica vai apresentar o trabalho pelos três, né? Então, Érica, a palavra está com você. Muito obrigada, Glaucia. Então, vou fazer aqui a apresentação da Dulcineia, que não pôde estar conosco. Cuida aí do meu tempo, Glaucia. Então, como vocês viram, este foi um trabalho de mestrado, defendido agora, no mês de junho, então, fresquinho, e é um trabalho que vai mostrar como nós podemos também fazer uma pesquisa sobre a clínica, né? Nós acabamos de ver 2 outros trabalhos que falam de bebês, mas não do ponto de vista da clínica psicanalítica, mas com resultados que, com certeza, alteram, têm um efeito na nossa clínica psicanalítica, e agora é um trabalho complementar, porque é um exemplo, não é o único. Tem outro doutorado que foi defendido esse ano, da Solène Kizian, mas como é uma aluna francesa, e hoje nós ficamos de falar só só em língua portuguesa, então a Solène Kizian não pôde participar conosco. Tem também a tese desse ano com bebês irmãos de crianças autistas maiores, que foi defendida na UFMG por Letícia Viana, que tinha um problema de agenda, mas para vocês terem uma ideia, então, que nós temos recentemente 4 doutorados defendidos e este mestrado da Dulcineia. Então, vou contar este pedaço aqui da Dulcineia. Pode passar, por favor? E a função aqui no trabalho da Dulcineia foi falar da pulsão tátil, baseada em quê? Baseada em autores que falam das capacidades do bebê, por exemplo, aqui citando o Trevartan, o Bernard Gose, eu mesma, principalmente baseada no livro Saberes do Bebê, foi no que a Dulcineia se baseou para falar, e complementar, então, esses conhecimentos sobre o bebê com a clínica psicanalítica, apoiada, então, no trabalho de Marie Covert, que tem um livro que se chama Clínica Pulsional do Bebê, que foi publicado em francês, foi traduzido pelo Instituto Langage em português, e o que a Marie Covert propõe na clínica psicanalítica é trabalhar pensando o circuito pulsional e ampliar. Se pensávamos o circuito pulsional muito a partir do olhar e da voz, agora ela nos traz um outro componente, que é o tato, né, que a Glaucia já adiantou ali, que é algo pelo qual nós nos interessamos. Então, é o seguinte, por favor, pensando sempre que o bebê se comunica de forma multimodal. Então, a linguagem não é algo que deve ser restrito à questão do código linguístico. Ele é muito mais ampla. E o bebê nos mostra isso o tempo todo. Então, a gente vai ver aqui no trabalho da Dulcineia o papel da pulsão tátil na clínica psicanalítica do bebê, pela observação de um caso clínico meu, uma criança atendida por mim há muitos anos atrás. É interessante, próximo, por favor, Mariana, obrigada. É muito interessante porque também nós tivemos a oportunidade no mestrado da Dulcineia de retomar um caso antigo, tá bom, é que eu vou falando, retomar um caso antigo, ótimo, já analisado, publicado, mas com um novo olhar. E para mim isso é muito interessante. Então, a minha produção sempre mostra isso, como a gente pode atualizar aquilo que a gente já pensou. Então, eu não penso hoje o que eu pensava há 10 anos atrás, e nós vamos, então, colocando, faz do Misaju, faz atualização, né? Hoje em dia tem atualização de todos os softwares, de todos os telefones, então eu sinto um pouco que o que a gente fez nesse caso foi isso, foi uma atualização, nós acrescentamos um olhar que há 10 anos atrás, na publicação desse caso, ele é um caso de 2011, eu não era capaz de fazer, porque naquela época não pensávamos ainda na pulsão tátil que nos foi trazida agora, há alguns anos, por Marie Covert. Como nós fazemos essa análise? Fazemos a partir do registro gravado, a partir de filmes das sessões e com o uso de um software que se chama Elan. Então, nós vamos ver na próxima imagem o que é esse software. Só um exemplo aqui de uma imagem. Então, é um software que nos permite ter o filme lá no quadrante superior esquerdo, o espectrograma abaixo, e nós temos uma linha para cada ator dessa cena, né? Então, nós vamos ver ali a linha da mãe, a linha do analista, a linha do bebê, e nós vamos anotando no decorrer do tempo, então essa é a linha do tempo em segundos, o que cada um está fazendo. Imagem seguinte, por favor.
Então, a gente tem uma primeira cena aqui desse bebê, acho que eu nem vou passar o vídeo, Mariana, mas é uma primeira cena em que a gente vê um bebê com uma recusa ao olhar. Então, nós analisamos esse vídeo, então nós vamos comparar a primeira cena com a segunda cena. Primeira cena onde o bebê não olhava, basta a imagem para vocês verem como o olhar dele não está na direção do olhar da mãe. Cena seguinte, aqui nós temos a segunda cena que foi analisada, então eu estou segurando esse bebê de frente para a mãe e eles vão fazer uma troca de olhares, de sorrisos, de toques entre os dois. Essa é a nossa segunda cena, basta a foto para a gente ver que eles vão estar aí em contato. Seguinte, essas interações, então, foram analisadas apenas aí para o mestrado da Dulcinea, porque vocês vão ver que as análises são microanálises, elas são meticulosas, elas levam muito tempo para serem feitas, e o mestrado aqui na França ele tem que ser concluído em 18 meses, então a gente também corre contra o tempo. Então nós analisamos as interações entre a mãe e o bebê. Tá? Não foram analisadas as interações possíveis ali entre a analista e a mãe, entre a analista e o bebê. E nós vamos comparar, então, o vídeo 1 com o vídeo 2. Vídeo 1, onde não havia um contato, vídeo 2, no qual ocorre um contato. Seguinte, por favor. Esses são os códigos que nós utilizamos. Então, isso faz parte, esses códigos não foram feitos só para o mestrado da Dulcinea, esses códigos são os códigos que nós estamos construindo na análise que estamos fazendo aqui nesse grupo de pesquisa franco-brasileiro, com alunos franceses, brasileiros, marroquinos e belgas. E para analisar os filmes, então, nós temos cada possível atitude de cada pessoa que está na sala. Então, por exemplo, no nosso, em amarelo, nós temos em relação ao olhar, à oralidade, à fala e à motricidade. E depois nós temos, em relação ao olhar, por exemplo, se o bebê olha para a mãe ou se ele olha na direção da mãe. Para vocês terem uma ideia que a análise é fina. Você pode olhar para alguém, mas você pode olhar na direção de alguém sem olhá-la. Isso para a gente já faz diferença. Então, é nesse nível de detalhe que a gente trabalha. Seguinte, por favor. Neste caso, então, como nós queríamos pesquisar a pulsão tátil, colocá-la em evidência, nós focamos prioritariamente na questão da motricidade do bebê e o que ele faz em termos de motricidade na primeira cena e na segunda cena, no primeiro vídeo e no segundo vídeo. O que nós vimos? Os tipos de ações que esse bebê faz, a quantidade do tempo em que é ele que faz, a duração dos movimentos que ele faz, e em relação a, nós vamos chegar a uma duração média, né? Então, tudo isso em relação ao toque, ao movimento de resposta e quando é ele que inicia, que para nós é uma grande diferença. Quando eu faço algo e o bebê responde para mim, isso tem um valor. Quando eu não faço algo e o bebê me convoca, isso tem outro valor. Então, na nossa análise, nós temos linhas diferentes, códigos diferentes em relação à resposta, em relação à iniciativa. Seguinte. Então, aqui a gente tem os resultados do vídeo 2, mas os mesmos itens que são analisados. Eu vou mostrar para vocês isso num gráfico interessante. É a primeira vez que a gente trabalha com esse tipo de gráfico, que é o seguinte. Nós vamos ter... é o outro. Mas deixa eu falar o que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente está vendo a duração de cada tipo de ação de motricidade, olhar, oralidade do bebê em relação à duração global do vídeo, da primeira e da segunda cena. Então, a gente pode ver aqui que vai mudar o que a gente tem em relação à motricidade, a olhar e a oralidade. Então, a motricidade na primeira cena era menos presente do que na segunda cena, a gente vê isso pelas barras azuis. Seguinte. Essa aqui é a grande novidade do trabalho da Dulcinea. Nós tivemos a ajuda de um grupo, a gente trabalha em parceria aqui com o pessoal da estatística, o pessoal da engenharia, né, o lado transdisciplinar da história. Então, aqui a gente tem os dados apresentados em rodas hierárquicas. Imaginem aquele gráfico pizza nosso, antigo, mais complexo. Então, essas rodas hierárquicas nos permitem observar as ações de motricidade do bebê no vídeo 1 e no vídeo 2, mas a gente lê esse gráfico de dentro
para fora. Então, nós vamos começar a ler lá de dentro, por exemplo, aqui a gente tem com 21%, eu estou no vídeo 1, tá? Eu tenho 21% a porcentagem de movimentos do bebê, que vão na cena 2 para 42%. Visualmente, a gente não vê essa diferença, porque isso não é linear, isso é em algarismo. Mas isso vai mostrando para a gente, é muito interessante, depois a gente foi detalhando tudo isso no mestrado da Dulcinea, no texto que vai ser publicado em breve, como a influência do que o outro vai fazendo e o quanto a criança começa a ser mais ativa, a ter mais iniciativa, vai aparecendo na segunda cena. Seguinte. Então, no vídeo 1, o que nós estamos vendo aqui naquela roda é que, na relação do bebê com a mãe, fica evidente que são as expectativas diferentes. Foi difícil encontrar, na primeira cena, interações entre eles. Observamos que a mãe, em todos os momentos, busca o contato visual com o bebê. Também foi possível observar a ausência do olhar do bebê direcionado para a mãe, mas nós vimos que já havia momentos ali na cena 1 que o bebê fazia o contato e uma demanda via tato. Mas essa demanda via tato não era reconhecida como demanda. Ela não tinha o mesmo valor que teria se fosse olhar. Então, nós vamos vendo isso na microanálise, como esses desencontros podem ocorrer por questões muito sutis, é da ordem da sutileza. Então, nós vimos lá dessa vez uma cena que eu não tinha prestado atenção, não tinha feito essa análise há 10 anos atrás, na expectativa de que a mãe entende que o bebê olhe e o bebê faz outra coisa que não é olhar, ele toca a mão dessa mãe, nós vemos, intencionalmente, esse bebê vai lá com a mãozinha dele, toca a mão da mãe. E isso não suscita nenhuma reação da mãe, no sentido de ter sido tocada. Nós discutimos esse caso clínico também com a Marie Cover, no nosso seminário clínico aqui no Langage. Nós trabalhamos com microanálise de vários casos, juntas, eu e ela, e ficou muito evidente isso, de que a iniciativa do bebê em relação ao tato não era reconhecida pelo adulto como sendo uma proposta, como sendo um convite, porque a expectativa do adulto é o olhar, como muitas vezes ocorre, com bebês que dificilmente olham, a expectativa da família é conseguir um olhar. A partir do momento que nós vemos que esse bebê é capaz de fazer outras coisas para chamar a atenção do outro, para convocar o outro, nós reconhecemos que ele está ali e, aos poucos, essas trocas vão favorecendo tentativas multimodais, e chegamos até aquele olhar tão esperado pela família. No vídeo 2, onde já havia troca, também vi olhar, temos também a presença de toques e ações táteis, desde o início. A relação de interação entre o bebê e a mãe começa depois que o analista dá ao bebê um lenço, que se torna objeto de conexão entre o bebê e a mãe. O bebê sorri para a mãe, e então o bebê é conquistado pelas habilidades motoras da mãe, porque na segunda cena nós vemos como a mãe passa a tocar mais o bebê. E o bebê passa a responder com o olhar, que era a expectativa da mãe. Observamos, então, que esses movimentos se repetem e sustentam o toque. Nessas duas cenas, nós vemos o entrecruzamento da pulsão tátil, oral, invocante, escópica, aí durante essa interação. Seguinte, por favor. Então, a realização dessa pesquisa nos mostra que foi possível identificar e analisar a pulsão tátil de um bebê filmado há 10 anos atrás. Por meio desses novos estudos e investigações, a clínica psicanalítica do bebê fundamenta-se em conceitos contemporâneos, propícios a decifrar e orientar as ações a serem realizadas no trabalho do bebê. Este trabalho sobre os impulsos táteis do bebê poderia servir como uma bússola para orientar e promover o trabalho da clínica psicanalítica para bebês. Então, eu acho que esse trabalho ficou no final dessa mesa, justamente porque ele faz essa ponte. Como nós podemos usar os conhecimentos da pesquisa na clínica? Tanto das pesquisas mais duras, como vocês viram o doutorado da Isabela e da Vera, que vão favorecer, quando você vê a Isabela mostrando, olha, se a gente tiver um bebê bem instalado, até o resultado de exames de acuidade visual auditiva altera. Ou seja, esse bebê tem que estar sempre na melhor condição possível, se nós queremos boas respostas do bebê. Temos que começar dando condições que ele nos responda bem.
O trabalho da Vera também é formidável quando mostra, bom, temos hipótese, talvez, por um diagnóstico de uma alteração, isso vai comprometer a relação com o outro, e para nosso espanto, né, os resultados não são significativos nesse sentido. Os bebês com essa história aí pré-natal podem se desenvolver muito bem. Que crítica a gente pode fazer? Qual é o viés aí, né, do trabalho da Vera com resultado inesperado? É que essas famílias foram escutadas. Né? Além de pesquisadora, a Vera é uma grande clínica, ela adora atender. Então, as mães adoravam ir lá reencontrar a Vera. As mães todas da amostra dela tinham um número de WhatsApp, né? Elas avisavam a Vera quando o bebê ia nascer. Então, essas famílias se sentiram acolhidas. Então, a gente pode levantar a hipótese de que não são quaisquer bebês que tinham um diagnóstico, são famílias que desde a gestação se sentiram acolhidas. E isso sim tem um efeito, né, para dar suporte para que essa mãe e esse bebê tenham aí um início de vida, apesar de questões orgânicas, de encontros entre eles. E o trabalho, então, o último trabalho, esse da Dulcinea, desse mestrado, mostra para a gente que é possível também trabalhar questões estatísticas, que parecem duras, se divertir com as análises estatísticas em parceria aí com os engenheiros, ver outras formas de apresentar aquilo que eu só sabia fazer gráfico pizza, agora estamos em rodas hierárquicas, para poder falar da clínica, para poder mostrar um antes e depois, para poder dizer, olha, aqui a duração do olhar do bebê era X, depois de tantas sessões, agora ele consegue se comunicar com esse olhar, mas ele já se comunicava antes via tato, e era o adulto que não reconhecia, e depois de X sessões, esse adulto reconhece, esse bebê faz outra coisa. Então, nós podemos, hoje, quantificar, mostrar antes e depois, sem perder a singularidade. É um caso, mas nós podemos transformar em uma análise que outros profissionais de outras áreas do saber possam reconhecer o nosso trabalho psicanalítico. Então, muito obrigada. 17 minutos, Glaucia. Bacana. Obrigada. Espero ter representado bem o trabalho da Dulcinea, ela depois vai ver no YouTube. Mas, além disso, além de apresentar o trabalho, você conseguiu organizar e fazer o complexo dessas mesas, como eu falei. Então, eu acho que tudo foi muito importante, principalmente a questão da escuta, e essa escuta, ela não é só pelo ouvido, é por todos os sentidos. E esse bebê, ele está fazendo a transição, que eu falo essa questão do apoio. E aí, em todos eles, entra a questão, que a Denise pode até dar um toque aí, Denise, se você quiser falar alguma coisa, a questão da pele, do pele a pele, entre o interno e o externo, entre o útero e aqui fora. E que apoio é esse? Então, eu continuo elogiando exatamente a você por toda essa integração desses 3 trabalhos. Eles mostram todo isso, por isso que eu chamei essa mesa de apoio, entre aspas, e eu apoio, o que é o apoio? Né? O que é essa transição de um sistema central, de um eixo central, para um eixo vertebral, quando ele consegue perceber a propriocepção, qual é o apoio para ele transformar essa propriocepção aqui fora e ter ele sozinho sem o apoio mais disso, né? Que a vida inteira nós vamos precisar dessa propriocepção. Tá? Então, gente, eu agora vou abrir aqui, vocês estão vendo aqui, está cada vez mais colocações, então, assim, uma mesa muito espetacular, que eu acho que abre a cabeça nossa, principalmente neonatologistas, para aquele momento dessa transição, desse momento do parto, né? E depois... Não, acho que se a Denise quiser falar, ela está por aí ainda. Denise, seria ótimo. Só abrir o microfone. Da Denise. Será que ela está... Qual é, Denise? Denise Morte, Street Morte. Eu pedi solicitação, você precisa autorizar. Eu preciso autorizar? Não, a Denise, a própria Denise. Ótimo. Deu certo. Extremamente provocada pela Érica e pela Glaucia, agradeço muito. Realmente, assim, participando desde hoje cedo de todos esses trabalhos, eu estou encantada, né? E muito feliz, porque vendo assim o quanto que essas pesquisas vão poder nos dar sustentação
as escolhas das intervenções com os diferentes bebês que nós encontramos, é exatamente o que você estava colocando, né, Érica? E gostei muito assim também de ver algumas ousadias em relação às teorias, porque como eu me dedico mais à questão dos bebês pré-termo, nós temos que muitas vezes ser ousados em relação a eles, né? Porque eles ainda fazem parte de um momento evolutivo pouco conhecido, né? Eles não estão naquele lugar do feto que se transforma em bebê, mas que é compelido a isso, são tantas novidades, né? Que eles nos apresentam e tantos desafios. E, ao mesmo tempo, assim, que bom, mas que bom escutar isso, como a pesquisa que você mostrou da interação, que um pré-natal com diagnóstico difícil não determina, né? Ele pode abrir um caminho se essas mulheres forem bem acompanhadas. Perfeito que é o que a isso, gente né? entende. Assim, o que eu estou sentindo é uma garantia daquilo que a gente acredita. Então, não é uma questão de fé, é uma questão de ciência, né? É uma ciência do bebê. Mas que a gente tem que Isso, mostrar, né, Denise? A gente tem que publicar para sermos escutados, nós temos que publicar hoje. Isso. E o bebê nos leva sempre a atualizar, nós precisamos nos atualizar a cada dia, cada vez mais, para a gente poder correr uma velocidade próxima dele, né? Porque ele sempre está na nossa frente. Tá? Eu agradeço muito por poder participar e, sem dúvida, o toque, né, Glaucia? Glaucia, nossa grande companheira. Tá? Essa questão da posição pele a pele, eu acho que ainda é um desafio, nós temos muito para estudar, viu, Érica? É um desafio. Denise, Glaucia, tenho notícia fresquinha. Eu fui convidada para participar ontem, está acontecendo ontem e hoje, na Faculdade de Medicina, um congresso sobre audição e equilíbrio, em parceria com a Faculdade de Medicina da FMG, a Universidade de Clermont-Ferrand, que é um projeto CAPES-COFECUB, e eu tive a honra de ser convidada ontem para falar sobre equilíbrio no bebê. Nossa! E aí a gente tem muito ainda o que estudar. Nossa! É muito pouco que se sabe, e tem uma relação direta com o pele a pele, mas estava o Celso Becker, estava todo o pessoal aí da Otorrino, da faculdade ontem, e olha, a gente tem que continuar estudando, porque ainda tem toda uma área. Isabela, olha só, não sei se você já tinha pensado nisso, você pode pensar para um pós-doc, agora a gente precisa estudar equilíbrio no bebê, porque ainda tem muito a ser investigado. A gente não para, né? Notícias fresquinhas. Me coloca à disposição nada com essa interação. E aí eu venho com uma outra coisa, Denise, que a gente trabalhou muito juntas, quando a gente vê essa colocação do pré-natal, é os lutos, né? Se eles forem ouvidos, como é que ele pode caminhar de uma forma saudável? Então, aquele luto do bebê ideal, ele foi conduzido com uma escuta e com uma sapiência em que essa interação ela se constituiu, né? Então, aquele bebê imaginário, ele pôde ser recuperado, assim como nós estamos recuperando esse bebê prematuro, né? Esse bebê que nasce diferente da expectativa dessa mãe, no momento que essa mãe não está tão preparada, né? Tem uma mão levantada aqui, gente, tem que olhar quem é, não consegui ver daqui, vamos lá falando, se deixar, nós vamos falar a tarde inteira, né? Mas a gente pode abrir o microfone. Nós temos um horário, quem está aí com a mão levantada? Denise Cardellini. É outra Denise, né? E assim, eu queria parabenizar pelos trabalhos, que interessantes, que enriquecedores seus comentários, Érica. Nossa, quando você foi aí tecendo, né, toda essa importância, né? Quer dizer, tem a voz, tem o olhar, mas essa pulsão tátil. Mas a minha questão, eu fiquei pensando naquelas crianças em que realmente tem uma preocupação, vamos dizer, com a possibilidade de um autismo. E que essas crianças, esse contato tátil é muito difícil, tem passes. Então, sabendo que eu acho que é um avanço também da importância de também olhar, né, essa questão tátil, que formas, né, de intervenção aí
para poder também considerar toda a importância e fazer com que essas crianças, às vezes refratárias, né, a esse contato também tátil, possam entrar também, vamos dizer, para que vá se constituindo através da pele, do contato, do acalanto, da música, né? Quer dizer, de tantos aspectos aí que são multimodais, né? Como vocês falaram, para uma constituição de um eu. Ótimo. Você fala de onde, Denise? Então, eu sou psicóloga de São Paulo, São do Paulo, Instituto tá ótimo. SEDES. Só para a Tá? gente saber, né? É Porque a São gente Paulo. aproveita, né, Glaucia, vai se divertindo de saber de onde as pessoas estão conectadas. Então, muito obrigada Isso. pela questão, Denise. Acho que eu trabalhei durante muito tempo, né, na pesquisa PREO, né, que é uma pesquisa que vai justamente investigar sinais de alerta aí de um bebê que poderia estar, né, se constituindo de forma autística, e de lá para cá eu tenho avançado nos meus pensamentos, na minha produção científica, e hoje o que eu vejo, pensando nessa clínica pulsional, é que nós temos que ser multimodais, o bebê já é, mas muitas vezes quando nós pensamos, nossa, mas para ele é difícil a questão sensorial ou tato, ok, porque ninguém é obrigado. Estou pensando em alguns adultos, eu trabalho, né, com autista adulto, também leio durante muitos anos, eu estudo a autobiografia de autistas que escrevem, né, sobre o que pensam, o que sentem, né? E agora, na pandemia, nós temos alguns vídeos de autistas franceses divertidíssimos, né, mostrando como o mundo ficou melhor. A gente pode achar estranho, porque algumas pessoas, né, é sempre da ordem do singular, não dá para a gente dizer, né, que a pandemia é ruim. A pandemia não é ruim ou boa. O que cada um de nós vai fazer com a situação que está dada, né? Então, antes, para algumas crianças, né, que não tinham essa possibilidade ou prazer, ou vontade de estar ali junto com o outro e dar beijinho, né? E a gente, né, manda ser educado, então a gente diz, né, cumprimenta o tio, o avô, dá a mão, dá beijo, né? Os adultos autistas dizem, gente, aquilo que eu não queria fazer e socialmente eu era obrigado, ficar dando beijinho, acabou. Agora não é mais para dar beijo, né? Então, o autista adulto fala assim, adoro ficar em casa, deixa eu falar, não, mas tem que sair, tem que... Agora é para ficar em casa. Né? Então, é muito interessante pensar, nós temos, inclusive, uma professora da Unifesp, a Érica, minha xará, dizendo como para algumas mulheres a situação da amamentação na pandemia transcorreu de forma muito tranquila, diferente de primeiro filho antes da pandemia, né? Então, eu quero trazer aqui essa ideia do singular. Não acredito que nós possamos pensar as crianças que nasceram na pandemia, porque né, essa é uma questão que está se colocando agora, se não todas as crianças que nasceram antes da pandemia também tinham que ser iguais. Nós sabemos que cada um é um. Né? Então, não dá para a gente colocar um rótulo universal. Então, aquela criança que pode demonstrar no primeiro ano de vida uma dificuldade em relação ao tato, por exemplo, hoje, como eu penso que identificando isso eu vou respeitar. Eu vou saber que para ela, via tato é mais difícil, mas não é multimodal a nossa relação com o outro, então vamos investir nos canais que ela suporta, que ela se abre para essa troca com o outro. Como olhar pode ser muito difícil para alguma criança. Por que eu vou insistir no olhar? Cada um aqui está olhando para um lugar, não estamos todos assim olhando um para o outro, nem dá para olhar para todo mundo. Isso não quer dizer que nós não estamos nos escutando. O que fazíamos numa sala de aula? O professor fala e você não está olhando o professor, você está tomando nota. E você não está prestando atenção? Tá. De onde vem a nossa ideia que para ter a atenção do outro ele precisa te olhar? É uma ideia equivocada. Então, não é no sentido de adequar a criança àquilo que nós esperamos socialmente, mas o contrário, de identificar na criança aquilo que para ela é fácil, aquilo que para ela funciona de uma outra forma, respeitar essa diferença para poder favorecer o encontro. Érica, bom, nós estamos com o horário muito apertado. E depois a gente continua trocando figurinha, Denise.
figurinha. E essa Denise, vamos continuar, Denise Cardellini, a gente coloca aqui, talvez, uma outra coisa que o Langage vem lutando muito, é a gente tentar conduzir de uma outra maneira uma trajetória que podia ter ido no autismo. Então, esse prematuro, se acolhido por toda o Hervé Bentatá, ele falou muito como recepcionar uma criança no século XXI, no congresso aí do Langage, e um dos momentos é exatamente esse prematuro, que teria muita chance dessa trajetória autista, ele ser já precocemente incluído no tato, no toque, na sensação, no momento difícil. Qual seria esse apoio dele? Que não é só o dorsal, é o apoio do cheiro, do toque. E aí as duas Denise têm muito, muito o que fazer. Né? Então, eu fico cada vez mais achando que, como a Marie Claire Gusmão, aí com seus 90 anos, trabalhando violentamente, que a vida é curta para tanto aprendizado, tanto que a gente tem pela frente. Gente, uma honra muito grande estar aí nessa coordenação. O nosso horário está esgotado. Acho que tem uma pessoa ainda de mão levantada aqui, tá? Não sei, Érica, se daria tempo de ver essa pessoa. Não, acho que não, não tem, não. Tem, Mariana? Não, não, já está resolvida, que não baixou a mão de antes, está tudo certo. Prazer muito grande, muito grande. Um abraço a todos, com um toque também carinhoso aqui. Muito obrigada, Glaucia. É um prazer ter você aqui com a gente.